alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição 9, o Senhor é soberano entre as nações. E nos objetivos da lição, no primeiro ponto fala compreender que Deus usa quem Ele quer. Quando o Senhor Deus ele quer realizar um plano, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Ele é soberano e Ele não tem que dar justificativas de nada para ninguém. E no primeiro ponto fala a aflição de profeta. Fala, olha, Jerusalém estava semelhante a Sodoma e Gomorra. Então, Jerusalém naquela época estava igual a Sodoma e Gomorra. Não tinha ninguém sequer justo naquela cidade. As pessoas só pensavam em fazer maldade e viviam com seus pensamentos pecaminosos. Ele chegava a ponto de sacrificar seus filhos a deuses balaíns, que são deuses da prosperidade. E sempre eles pedem sacrifício em sangue. Então eles sacrificavam seus filhos a deuses balaíns. O estado de desgraça era tão notório em Jerusalém na época que não havia mais velhos sentados nas praças e nem jovem cantando. Então, o estado de desgraça de Jerusalém era notório, era muito notório de se notar. E aqui no ponto 1, tópico 1, fala o alerta de Jeremias. O anseio do profeta Jeremias era que o povo se voltasse para Deus. Então, tudo quanto Jeremias desejava é que aquele povo se arrependesse e se voltasse para Deus. O resultado esperado do profeta era que o povo se arrependesse dos seus erros. Por isso, as suas profecias eram tão intensas. Então, ele desejava com tanta intensidade que o povo se voltasse a Deus, que ele pregava com autoridade, com intensidade, ele profetizava. E do fundo do coração dele, o que ele mais desejava é que o povo se voltasse para Cristo. E, em troca, em todas as coisas, em troca, Deus lhe daria uma nova aliança e perdoaria os pecados. Então, Jeremias ele pregava com tanta intensidade por se arrepender. Ele falou que quem se arrependesse, o Senhor Deus iria dar uma nova aliança, iria restabelecer um novo pacto e seus pecados do passado iriam ser perdoados. Então, quando uma pessoa ela decide seguir a Deus, tudo quando ela fez no passado é esquecido por Deus. Deus ele restabelece uma nova aliança, um novo pacto, e tudo aquilo que quando a pessoa cometeu no passado, o Senhor Deus não mais se lembrará e Ele perdoará tudo. Então, todas as vezes que nós erramos e decidimos regressar ao caminho, o Senhor Deus oferece perdão, um perdão na qual Ele nunca mais se lembrará dos nossos erros passados. E Ele não nos julgará pelo nosso erro, porque quando a pessoa ela vive em pecado e ela aceita Jesus, para Deus ela conta como se ela tivesse nascido naquele momento. E a vida passada dela, os erros passados, o Senhor Deus já não se lembrará. Então, o Senhor Deus, Ele conta a nossa vida dos dias que nós estamos andando com Ele, e não nos dias que nós estamos andando na ignorância. E no ponto 1, tópico 2, fala Deus usa líderes pagãos para realizar o seu propósito. Então, o Senhor Deus utiliza um líder pagão. Isso parece uma ironia. O Senhor Deus utilizar Nabucodonosor para realizar o propósito dele. Mas você lembra que eu falei aqui no objetivo da lição, que nessa lição nós vamos compreender que Deus ele usa quem Ele quer. Se Ele usa quem Ele quer, então Ele decidiu utilizar o rei Nabucodonosor para
realizar o propósito que ele tinha. Então o Senhor Deus, ele utilizou Nabucodonosor da mesma forma que ele utiliza pessoas desviadas, bêbados, para realizar o propósito dele. Às vezes nós estamos, meio desconcertados, aí vem uma pessoa do mundo, prega para nós, ou ela conta a vida dela e aquilo fala conosco. Então o Senhor Deus, ele utiliza quem ele quiser. Se ele quiser usar uma jumenta para falar com você, ele vai usar. E no ponto 1, tópico 3, fala o perigo da contaminação. E aqui fala, a parte que me chamou a atenção, o requisito essencial do povo de Deus é ser santo. Então, o Senhor Deus, ele sempre vai amar as pessoas que decidirem andar com ele de uma forma santa. Pessoas que no meio da mesa de manjares, ele fala, não quero me contaminar. O Senhor Deus se alegre quando você fala, eu não quero me contaminar com as coisas do mundo, mesmo que a meus olhos pareça ser bom, mesmo que a meus olhos pareça ser coisas boas, mas eu não quero me contaminar. Irmãos, entenda o pecado. Uma coisa, o pecado, a primeira vez que você prova o pecado, ele é muito bom, ele é tão delicioso que chega a espumar a boca. E você talvez olhe e fale, mas por que eu não fiz isso antes? Mas com o passar do tempo, aquilo que era bom se passa a se tornar amargo. E quando você está dentro do pecado, entulhado dentro do pecado, a pessoa ela não tem mais força para sair. Aí ela precisa se arrepender. Mas Israel, ela estava tão afundada no pecado que mesmo Jeremias pregando com tanta intensidade, aquele povo estava tão afundado em seus pecados que eles não quis voltar a Deus. E muitas vezes o diabo ele vem às escondidas servir o pecado. Então tem muitas pessoas que às vezes dentro da igreja ela não peca. O pecado ele é servido pelo diabo e o diabo ele chega na ponta dos pés, bate na porta, entra de fininho e serve o pecado. E todas as vezes que quando você pensar em fazer algo errado e você olhar para um lado e não ver ninguém, olhar para o outro, não ver ninguém, eu quero que você olhe para cima e veja que tem Deus te olhando. Ele te olhando, e do olhar dele ninguém se esconde. Você pode ir às profundezas do mar, onde você for, ele vai estar te olhando. E talvez você fale, mas eu vou pecar aqui que ninguém está me vendo, Deus está vendo. Talvez não tenha ninguém hoje para ver você errar, apontar o dedo na sua cara e te julgar. Mas um dia Deus estará sentado sobre um grande trono branco e ele revelará sua vida, seus erros, seu pecado diante de todo mundo. Hoje o que eu vejo nas igrejas é uma coisa muito errada. Alguém peca e ele é tratado como um cão miserável dentro da igreja. Anda só de cabeça baixa, é isolado, ninguém quer conversar com ele. E tem muitas pessoas que pecam escondido dentro da igreja. Ao contrário desse irmão que pecou e confessou e anda de cabeça baixa dentro da igreja, um dia ele receberá a recompensa de Deus por falar a verdade, por não se contaminar, por se arrepender de seus pecados que foram perdoados. E talvez aqueles que estão dentro do erro, ministrando, sendo aplaudidos por todos, um dia eles serão envergonhados publicamente e receberá a condenação eterna. Então nós, assembleanos, nós temos que rever a nossa forma como nós tratamos os pecados, a nossa forma como nós tratamos o irmão que pecou, errou, mas se arrependeu. E aqui
fala: Deus adverte o povo. Desde o início, Jeremias seguia um caminho sólido e advertiu o povo à submissão aos babilônios. Então, desde o início, Jeremias andou em um caminho sólido e sugeriu a todo o povo a se submeter aos babilônios, porque Deus estava usando os babilônicos, era Deus que estava levantando. E quando Deus levanta alguém, nós devemos se submeter. O 2.1 fala: o profeta das nações. Então Jeremias ele foi um profeta das nações, e entre as nações de Israel e Judá, até o Egito, que depois mais na frente ele foi para o Egito, ele pregou arrependimento, o povo se voltar a Deus e se submeter aos babilônios. Por que submeter aos babilônios? Porque lá em Jeremias 27:8 fala, ele diz que as nações que não se submeter a Nabucodonosor serão destruídas. Então, era Deus que estava levantando, dando autoridade e poder a Nabucodonosor para julgar as nações. E quem não se submetesse iria morrer, seria destruído. E aqui no 2.2 fala o Senhor da criação. Eu quero ensinar uma forma nova de você adorar a Deus. Eu quero que você esqueça um pouco o trabalho. Trabalhar é importante, mas também o descanso é essencial. Eu quero que você tire um dia, pegue sua esposa, seus filhos e vai para um lugar bonito, com cachoeira, sombra. Eu quero que você sente-se debaixo de uma árvore, dentro da sombra, com sua esposa, seus filhos, estiver lá brincando, tomando banho. Eu quero que você olhe para a natureza, que você olhe para os rios, você olhe tudo que está à sua volta e você fale: quão bonito é a obra de Deus. Isso é uma forma de adoração a Deus. Adorar a Deus não é só orar, não é só jejuar, não é só ler a Bíblia, mas é contemplar a obração da criação dele. Você elogiar a Deus, enaltecer a Deus por tudo quanto ele fez é uma forma de adoração. E quando você vê o salmista Davi, o salmo está repleto disso. Tu criaste as estrelas, como tu criaste as estrelas e criaste a terra tão gloriosa e tu colocaste pequenas pessoas para administrar. Você, quando vê salmo, você vai ver o salmista falando: quão poderoso é Deus, que até o mar obedece, que Deus colocou uma risca, que falou: até aqui vocês podem chegar, você só pode passar daqui se eu permitir. Então, quando você reconhece a obra de Deus, você está louvando a Ele. Então, às vezes nós ficamos nosso dia a dia é tão agitado que nós não temos tempo para contemplar a obra de Deus. E isso é uma forma de adoração. E o 2.3 fala: o pecado das nações contemporâneas. Então, entenda, as nações contemporâneas, elas viviam em guerra, procurando a paz, só que elas nunca entenderam que a paz vem de Jesus Cristo. Hoje em dia tem muitas pessoas que andam pelos bares, ruas, avenidas, procurando procurando coisas que satisfazem o coração deles, mas eles nunca entenderam que a felicidade vem só de Jesus Cristo. Então, hoje em dia nós vemos jovens se mutilando, jovens participando de desafios na internet, jogos, procurando paz verdadeira. Talvez até pessoas que cometem suicídio tentando achar paz, mas a única paz verdadeira é a que vem do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O pecado ele tem provocado a destruição do nosso planeta. Então, entendam bem, o pecado ele promove a destruição do nosso planeta. Então, as pessoas hoje elas colocam a confiança dela em governos, mas o governo ele não vai resolver os problemas
do nosso país, do mundo, governo nenhum. E aqui no tópico 3 fala: Deus convoca ao arrependimento. Então, Jesus Cristo, ele não veio para o santo, ele veio para os pecadores, para trazer aqueles que estavam perdidos à casa de Deus. Então, embora o pecado ele dificulte o caminho até Deus, o arrependimento abre as portas do céu. Então, quando a pessoa ela está em pecado, talvez quando ela ora, talvez ela não sente a presença de Deus. Então, o pecado ele dificulta a nossa relação, nossa comunicação com Deus. Mas quando nós se arrepende e abandonando nossos erros e nunca mais voltando, o canal de comunicação com Deus, ele se abre. E aquela nuvem que fazia divisão entre nós e Deus, aquela nuvem do pecado, ela se foi quando nós se arrependemos de coração e se voltamos a Deus, voltamos ao primeiro amor. Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, todos os problemas do mundo inteiro só irá ser resolvido quando nós vivemos uma sociedade onde a vontade de Deus ela é feita, onde Deus governa. Então, feliz é a nação onde que a vontade soberana de Deus é que é realizada. Então, toda vez que nós temos uma atitude, um propósito, e esse propósito ele converge com o plano de Deus, toda vez que seu plano é o contrário com o plano de Deus, o plano de Deus ele deve prevalecer. Porque eu digo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas também feliz é o homem cujo Deus dirige a vida dele, dirige os planos dele. E no 3.1 fala: Deus é soberano sobre as nações. O Senhor não precisa ser sujeito a ninguém. Então, o Senhor Deus não precisa de homem. Então, errados são os homens que acham que Deus precisa dele. Deus não precisa de homem nenhum para realizar a obra dele. Ele não precisa de ninguém para realizar a obra dele, porque ele é soberano. E nós devemos ser submissos a Deus, e não Deus ser submisso a nós. Ele faz o que lhe agrada e ninguém pode deter. Então Deus ele faz o que ele quer e ninguém pode deter, pode frustrar os planos de Deus. Como alcançar as nações para o Senhor? Então todo cristão que se diz ser imitador de Cristo, eles deve estar envolvido na obra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos reais você já investiu em uma obra missionária esse mês? Nesses 6 meses? Nesse ano? Quantos reais você já gastou de forma desnecessária, que não te acrescentou em nada, não deu lucro em nada? E quantos reais você já investiu em uma obra missionária para sustento de um missionário? Eu quero te fazer uma pergunta, talvez, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem. Quantas vezes hoje, nesse mês, você orou pelos missionários que estão aí afora? Quantas vezes você já visitou uma instituição missionária, pelo menos fazer um trabalho voluntário de um dia, pelo menos, de entregar roupa para crianças carentes, falar do amor de Deus, aldeias indígenas, que nós temos no nosso Brasil, que tem muitas aldeias indígenas que a palavra do Evangelho ainda não entrou. Eu mesmo, no ano retrasado, eu tive a oportunidade de ficar um mês em aldeia indígena. Lá não tinha Bíblia, nós estávamos tentando trazer a Bíblia para o idioma deles, que era a aldeia Tupi-Guarani. Eu não lembro qual era o idioma que eles falam, mas cada aldeia tem um idioma. E aqui no 3.3 fala: toda chamada tem um preço a ser pago. Então, todo aquele a qual quer ser usado por Deus, ele deve pagar um preço
pagar o preço de se renunciar aos seus prazeres, renunciar da mentira. O tempo que talvez ele iria assistir um futebol, novela, ele está buscando a Deus. Então, uma pessoa, para ser usada por Deus, ela deve pagar o preço de ser chamado por Deus. Então, todo aquele que se dispõe a fazer algo para Deus, ele deve se apresentar aprovado. Então, eu te faço uma pergunta. Qual é o valor, professor aluno, de um ouro no meio do mato, em forma sólida? Ele não tem valor nenhum. Um ouro ele só passa a ter valor quando você acha ele, encontra ele lá na natureza, ele é de forma bruta, com toda impureza. Você coloca ele sobre alta pressão para sair toda impureza. Aí sim ele tem valor comercial, mas nada vale um ouro no meio do mato. E um ouro, para ele ter o valor puro, ele tem que passar pelo fogo para sair todas as impurezas. Da mesma forma é o cristão. Então, um cristão ele deve passar por esse fogo de Deus para sair todas as impurezas, todo o pecado, para mostrar o verdadeiro valor, para ser usado por Deus. Isso é apresentar de forma provada. Você negar tudo para buscar a Deus. Aí sim você se apresenta de forma provada. Eu vejo um erro dentro da Assembleia de Deus, o povo critica muito quem estuda teologia, quem faz outras coisas, mas é muito melhor a pessoa estar estudando teologia do que estar assistindo novela, assistindo jogo. Pelo menos ele está aprendendo. Então, o crente deve se apresentar de forma aprovada perante Deus. Então é só isso, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.